Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa solenidade, ela tem origem numa revelação privada feita por Jesus a uma irmã visitandina que hoje nós conhecemos com o nome de Santa Margarida Maria Alacoque. As aparições a Santa Margarida Maria aconteceram para chamar a atenção para a necessidade de nós, fiéis da Igreja, correspondermos ao amor de Jesus. E para que nós fôssemos mais levados a essa correspondência, Jesus pediu então que nós venerássemos o seu coração de carne, ou seja, o seu coração transpassado pela lança, o seu coração que foi verdadeiramente ferido por amor a nós, como que sendo a encarnação, ou seja, uma forma concreta, real, palpável, de nós vermos aquilo que não é visível, ou seja, o amor infinito com o qual Jesus nos amou. Em 1674, um ano antes da principal aparição, Jesus apareceu a Santa Margarida Maria no dia de São João Evangelista, o discípulo amado que reclinou a cabeça no peito de Jesus, no coração de Jesus, e fez com que ela reclinasse a cabeça dela no coração dele, para que ela tivesse a experiência do amor do coração de Jesus. Depois, no ano seguinte, mais ou menos 6 meses depois, veio a principal revelação, que eu gostaria de ler aqui para vocês, o texto tal qual nos foi transmitido. É Jesus quem diz a Santa Margarida Maria: eis o coração que tanto amou os homens, que a nada se poupou até se esgotar e consumir para lhes testemunhar o seu amor. E, em reconhecimento, não recebo da maior parte deles, senão, olha só, Jesus nos deu tanto, qual é a nossa resposta? Ingratidões, desprezos, irreverências, sacrilégios e friezas que tem para comigo neste sacramento de amor. É interessante e importante nós notarmos que a festa do Sagrado do Coração de Jesus está intimamente ligada com Corpus Christi, porque Jesus, apareceu a Santa Margarida Maria na 8ª de Corpus Christi, pedindo a festa da sexta-feira logo após. Então, as ofensas feitas a Jesus são ofensas, sobretudo, a Jesus Eucarístico. Indiferença, frieza, pessoas que vêm comungar e comungar de qualquer jeito, ou em pecado mortal, ou sem o amor, ou com indiferença. Então ele diz: mas o que ainda mais doloroso mas o que é ainda mais doloroso é que os que assim me tratam são corações que me são consagrados. Jesus aqui está falando claramente de sacerdotes e religiosos. Ou seja, é a ofensa de sacerdotes e religiosos que comungam com frieza, indiferença, desrespeito, é muito maior. Por isso, te peço que a primeira sexta-feira, depois da 8ª do Santíssimo Sacramento, seja dedicada uma festa particular para honrar meu coração, reparando a sua honra por meio de um
ato público de desagravo. Nós, no final da missa, iremos rezar, não é, o ato de desagravo, com o qual recebemos também indulgência plenária. Mas é o que Jesus está pedindo, um ato público de desagravo. E comungando nesse dia, para reparar as injúrias que recebeu durante o tempo em que esteve exposto nos altares. Injúrias feitas a Jesus, exposto nos altares. E eu te prometo que o meu coração dilatar-se-á para derramar com abundância o influxo do seu divino amor sobre aqueles que lhe receberem e que lhe renderem esta homenagem. Então, precisamos reparar as ofensas feitas ao coração de Jesus. Essa é a mensagem da festa de hoje. Mas eu gostaria de, para que o nosso fervor aumentasse, colocar aqui o testemunho de uma criança. São Francisco Marto, o pequeno vidente de Fátima. Porque a gente fala, reparar o coração de Jesus, e parece que é uma coisa muito distante de nós. Então vamos ver como uma criança entendeu isso. E se nós tivermos o coração dessa criança, nós estamos fazendo aquilo que Jesus pediu a Santa Margarida Maria. Então, digamos, a mensagem foi feita a Santa Margarida Maria, mas foi vivida de forma extraordinária por São Francisco Marto. Ele diz assim, as citações são tiradas das memórias da irmã Lúcia, portanto é fonte direta e autêntica. Vejam esta frase do pequeno São Francisco Marto. Gostei muito de ver o anjo, mas gostei ainda mais de Nossa Senhora. Do que gostei mais foi de ver a Nosso Senhor. Aí você pergunta, mas quando foi que ele viu Nosso Senhor? Nós estamos aqui depois da primeira aparição. Na primeira aparição só apareceu a Virgem Maria. Quando é que nessa altura do campeonato ele tinha visto Nosso Senhor? Ele explica. Naquela luz que Nossa Senhora nos meteu no peito. Que Nossa Senhora abriu os braços e a luz divina entrou no peito deles. Então São Francisco gostou de, aspas, ver Nosso Senhor na luz divina que entrou no peito deles. Vejam agora esta frase extraordinária, se isso também não aquece nosso coração e o enche de luz divina. Olha o que ele diz. Gosto tanto de Deus, mas Ele está tão triste por causa de tantos pecados. Nós nunca havemos de fazer nenhum. A simplicidade de uma criança. Gosto tanto de Deus, mas Ele está tão triste com nossos pecados. Um dia, né, quando a Lúcia estava toda chateada porque a família estava perseguindo ela, logo depois da primeira aparição, olha o que disse São Francisco Marto, abre aspas, deixa lá, não disse Nossa Senhora que íamos ter muito que sofrer para reparar a Nosso Senhor e o seu imaculado coração de tantos pecados com que são ofendidos? Eles estão tão tristes, Jesus e Maria, eles estão tão tristes. Se com estes sofrimentos os pudermos consolar, já ficamos contentes. Uma criança. Eles estão tristes, se com nossos sofrimentos pudermos consolar, estamos contentes. Depois, ele começou a ficar mais retirado, mais contemplativo. O São Francisco Marto recebeu o dom da contemplação. Então, enquanto a Lúcia e a Jacinta estavam caçando borboletas, elas pegavam borboletas, depois que pegava a borboleta, elas soltavam a borboleta para fazer um sacrifício. Entendeu? Elas pegavam a borboleta.
sem machucar a borboleta. Aí depois renunciavam a ficar com a borboleta, soltando elas. Não é? Estavam fazendo isso e ele estava lá em cima de uma pedra, rezando sozinho. Chegou a hora da merenda. Você não vai merendar? Não, comam vocês. E rezar o terço. Quando vocês estiverem merendados, vocês venham cá e me busquem para rezar o terço. Aí quando terminou a merenda, foram, e aí, não, venham vocês aqui, subam. Aí elas subiram, lá, mal cabia os 3 pequenininhos lá em cima da pedra onde ele estava rezando. E a Lúcia perguntou, mas que estás aqui a fazer tanto tempo? Resposta de São Francisco, estou a pensar em Deus que está tão triste por causa de tantos pecados. Se eu fosse capaz de lhe dar alegria. Eis como o pequeno Francisco foi imbuído do espírito de reparação, que é próprio desta festa, dessa solenidade. Vejam como uma criança atinge o nosso coração com suas palavras. Depois da terceira aparição, o Francisco, né, disse, nós estávamos a arder naquela luz que é Deus e não nos queimávamos. Como é Deus, não se pode dizer. Isso sim, que a gente nunca pode dizer como é Deus. Vejam, estamos falando de um místico que teve experiência de Deus. E como criança ele diz, não dá para dizer como Deus é. Mas que pena ele estar tão triste. Se eu o pudesse consolar. Como é Deus? Isso sim que a gente nunca pode dizer. Mas uma coisa eu sei, ele está triste. E nós precisamos consolá-lo. Nas últimas aparições, o Francisco disse assim, mas olha, ele ainda está tão triste, tenho tanta pena que esteja assim tão triste, eu quero oferecer-lhe todos os sacrifícios que eu possa arranjar. Às vezes, nem fujo desta gente, ou seja, porque eles ficaram famosos, né? O pessoal começou a querer estar com eles. E a tendência dele era fugir das pessoas que ficavam lá importunando. E ele diz, às vezes nem fujo desta gente para fazer sacrifícios. Ele então gosta de se recolher, ficava escondido. Quando o Francisco, né, estava perto de morrer, com isso eu concluo, ele, ao invés de ir para a escola, ele se escondia na igreja e ficava no sacrário, junto com Jesus escondido. Ele chamava Jesus escondido, né? Jesus no sacrário é Jesus escondido. Gostava mais de consolar a Nosso Senhor. Não reparasse como Nossa Senhora, ainda no último mês, se pôs tão triste quando disse que não ofendessem a Deus Nosso Senhor, que já era muito ofendido? Eu queria consolar a Nosso Senhor e depois converter os pecadores para que não o ofendessem mais. E aí, quando ele já estava doente, morrendo, né, ele pediu para a Lúcia e para a Jacinta que dissessem, porque ele ia confessar e ia comungar, para poder ir para o céu. Confessar, comungar e morrer. Ele sabia que ele estava morrendo. Nossa Senhora tinha dito que ele ia morrer. Então disse, por favor, fala para Jacinta que vocês me digam todos os pecados que vocês se lembrem que eu tenha cometido, que eu preciso confessar para receber Jesus escondido. E aí a Lúcia já disse logo, olha, que teve uma vez que você desobedeceu sua mãe, que você escapou dela para vir estar comigo.
Ela disse isso em segredo, porque ele pediu que todo mundo saísse do quarto para a Lúcia contar os pecados dele. E aí depois ela foi lá, falou com a Jacinta, e a Jacinta, então, disse o pecado que ele tinha cometido. Quando ele roubou um tostão do pai para comprar o realejo do Zé Marto, e depois, quando, junto com uns rapazes do Ajustrel, que pegaram pedras, né, ele também pegou algumas pedras para jogar em outras pessoas. A reação de São Francisco foi a seguinte: esses pecados eu já os confessei, mas torno a confessá-los. Se for o caso, é por causa destes pecados que fiz que Nosso Senhor estivesse tão triste. Mas eu, ainda que não morresse, nunca mais os tornaria a fazer. Agora estou arrependido. Então, meus queridos, vamos nós também fazer o propósito de nunca mais voltar a cometer os pecados que ofenderam e tornaram Nosso Senhor tão triste, fizeram Ele ficar tão triste com as nossas ofensas. Esse é o espírito dessa festa. Que esta criança, São Francisco Marto, nos ajude a viver bem e a reparar as ofensas ao Sagrado Coração de Jesus. No final da missa, quando nós expusermos o Santíssimo Sacramento, nós vamos, para receber a indulgência plenária, fazer o ato de reparação. Se alguém quiser já preparar o texto, ele está disponível na internet, se alguém tem celular por acaso. É um ato de reparação que começa assim: Dulcíssimo Jesus, cuja infinita caridade. Então, tem na internet esse texto aí, facilmente pode ser encontrado.